vamos agora falar sobre eleições 2022, mais especificamente representatividade feminina. Vem mais uma eleição por aí, e o nosso estado, o estado do Piauí, apesar de ter maioria de mulheres na população, é uma representatividade feminina em vários segmentos, inclusive no jornalismo, vários outros segmentos. Quando a gente parte, por exemplo, para estudo, né, ensino superior, a gente vê a participação feminina também aumentando. Na advocacia, 55% das pessoas que se formam já são do sexo feminino. Um aumento considerável na medicina também, mas na política a coisa emperra, né? A gente conversa agora com a professora de Ciência Política da Universidade Federal do Piauí, a professora Bárbara Rojas. Acho que, se for assim o nome dela, ela vai me corrigir depois, se não for assim. Que criou um aplicativo que dá visibilidade às candidaturas femininas. Esse aplicativo já existe há algum tempo e, claro, a cada eleição precisa ser atualizado. E a gente conversa com ela sobre esse aplicativo Mulher Eleita Já, que tem o objetivo de garantir visibilidade à candidatura de mulheres para cargos públicos a nível municipal, estadual e federal. E também permite o acesso ao perfil das candidatas eleitas, estatísticas eleitorais e muito mais. Bom dia, professora. Bom dia, sim. Você me ouve bem? Tá ótimo, sim. Muito obrigada pela participação e pela disponibilidade. Bom, Bárbara, vamos começar então com aquele questionamento que a gente sempre se faz quando fala sobre representatividade feminina na política, né? Por que ela ainda é tão baixa? Bom, Cíntia, existem muitos entraves com relação à participação feminina, que tem a ver com a própria sociedade, com as desigualdades de gênero, né? Embora a gente tenha as políticas de cotas, existem, né, iniciativas para aumentar a representação feminina, a gente ainda tem muitos obstáculos. Então, as mulheres, por exemplo, que se candidatam, elas têm dificuldade para acessar o fundo partidário, mesmo tendo uma lei que define o repasse, dentro dos partidos, na hora da composição das listas, né, esse jogo de poder, os interesses dos partidos também tendem a olhar com olhos desconfiados para as candidaturas femininas, né, como existe sempre uma dúvida sobre a potencialidade dessas mulheres para concorrer. Isso tem a ver com essas relações de desigualdade de gênero, o machismo que ainda perdura na nossa cultura social, nas nossas relações, né? Então isso tudo é um empecilho bastante grande, é um dificultador bastante grande. A sobrecarga de trabalho das mulheres, né? Porque o cuidado ainda continua sendo um tabu na nossa sociedade, então as mulheres têm tripla jornada de trabalho, então uma função como a função política que exige, né, bastante flexibilidade nos horários e tudo mais, isso também é um outro empecilho para as mulheres, por conta dessa sobrecarga de trabalho ligada às questões do cuidado. Então, são vários obstáculos que se colocam aí para as mulheres que tentam acessar a representação política, a vida política, né? Então, obstáculos que os homens não enfrentam com tanta persistência, né? Então, os homens, por exemplo, se casam, têm filhos e exercem seus cargos políticos com tranquilidade. As mulheres, elas têm uma preocupação adjacente quando tem esse tipo de função, porque tem a dimensão do cuidado que fica sobre a responsabilidade das mulheres na maioria dos lares, né? Então, isso, por exemplo, é uma questão. Além dessa questão dos próprios partidos, da desconfiança dos partidos com relação à capacidade competitiva das mulheres nas eleições. Então, tende-se a apostar em alguns nomes de algumas mulheres que já tenham algum capital político, ou familiar, ou capital político ligado à vida de movimentos sociais, né? Então, relacionado à própria trajetória política das mulheres. Então, se aposta em alguns nomes, mas a maioria das mulheres acaba tendo muita dificuldade para ter esse aceite e esse apoio dos partidos na hora de concorrer efetivamente nas eleições, né? Elas acabam compondo as listas, mas elas têm pouco apoio partidário.
Entendi. E a gente vê que é mesmo um ambiente extremamente machista, um ambiente político ainda. A gente vê isso em várias maneiras, né? Nessa questão das listas, é muito interessante você ter falado sobre isso, porque quando se vê, por exemplo, esse ano, a gente pode falar sobre isso. Aqui no Piauí, fala-se muito na eleição para o governo do estado. Em nenhum momento se fala de mulheres com possibilidades reais, assim, de eleição. Quando se fala, diz, vice, né? Vamos colocar como vice. É o máximo, parece que é como se, tipo assim, é o prêmio máximo que a mulher pudesse ter. E quando ela consegue, né, quando consegue burlar, a gente viu, por exemplo, lembrei da CPI da Covid-19, que tinha uma tentativa clara de calar as mulheres, né? Cada vez que elas falavam, tipo, chamá-las de loucas, de desequilibradas. Inclusive, essa expressão chegou a ser usada em relação a várias senadoras também. Então, a gente vê que é uma luta, uma maratona para uma mulher conseguir chegar lá, né? Muito difícil. É muito difícil e também marcado por muita violência do ponto de vista psicológico, né? Então, existe um termo chamado violência política de gênero, que são algumas pesquisadoras na América Latina que vêm estudando por que as mulheres, quando em cargos políticos, elas sofrem muito mais casos de violência. E casos de violência associados a representações misóginas, né? Como você mesmo disse, chamar a mulher de louca, chamar a mulher de desequilibrada, pedir para que ela se acalme, quando ela está, por exemplo, falando enfaticamente sobre algum assunto. Quando um homem vai a uma plenária e fala de maneira enfática, em geral a mídia, os colegas, tendem a dizer que ele é um homem forte, que ele é um homem com brios, estava emocionado, enfim, são várias definições, mas todas elas positivas, né? E já no caso das mulheres é sempre um olhar negativo. Toda vez que uma mulher fala de forma empática, inclusiva, tende-se a associar isso à falta de equilíbrio emocional, né? Então, essas relações ainda misóginas, né? Essa misoginia que ainda existe na nossa sociedade, ela se torna ainda mais clara nesses casos. Então, as mulheres sofrem muito mais violência política de gênero, são ameaçadas, são assediadas. A gente tem o caso daquela vereadora em São Paulo, um assédio explícito ao seu corpo. Isso, a Isa Pena, então, né? Isa Pena. Isso, exatamente. Então, a gente tem essa dimensão dessa violência que está relacionada ao gênero das mulheres, né? São o gênero feminino. E aí, no caso, é muito comum mesmo a gente ver o cargo de vice como cargo sendo pago pelas mulheres para que, assim, um pouco uma tentativa de resposta dos partidos para que nós temos representação feminina, né, mas nunca no cargo mais importante, no cargo chefe, né? Então, isso tem a ver com essas recusas, com essas desconfianças, na capacidade dessas mulheres, por exemplo, de concorrer e ter êxito eleitoral de fato. Então, isso fica bastante claro nessas composições, na formação das chapas e tudo mais, né? E aí essa violência política é muito persistente, tem se desenvolvido vários debates, tem livros e também algumas campanhas para que haja uma legislação sobre isso, para que haja punição para esse tipo de violência, direcionada a mulheres que estão ocupando cargos políticos. Tá certo. O aplicativo, ele está disponível para quem quiser baixar? Como é que funciona? Então, eu queria agradecer a oportunidade. Na verdade, o aplicativo é uma ideia dos alunos da UFP, que compõem um grupo de pesquisa comigo, da Rayane Silva e do Mário Dias, que pensaram inicialmente nesse aplicativo. Mário é responsável por todo o layout do aplicativo, enfim, ele que entende dessa área. E a ideia foi, no primeiro momento, fazer para o Piauí e para o Maranhão, foram nas eleições para vereadores municipais. Agora, para essa eleição de 2022, a gente vai atualizar, tem que esperar que as candidaturas sejam formalizadas de fato, porque esse aplicativo ele é alimentado pelos dados do Tribunal Eleitoral, né? Então a gente precisa primeiro esse processo. Então, tão logo as candidaturas sejam formalizadas, tenha passado esse período, né, de formalização das candidaturas,
o aplicativo vai ser atualizado com essas informações. Mas ele já pode ser acessado, ele, como eu disse, ele tem dados das últimas eleições, né? Ele ainda não tem os dados de quantas mulheres e quais são as mulheres que estão concorrendo nesse pleito de 2022, exatamente porque a gente ainda está num período em que os partidos estão conversando, estão definindo seus nomes, suas chapas e tudo mais. Então, a partir do momento que estiver encerrado esse período, dentro do Tribunal Eleitoral, nós vamos poder ter as informações necessárias para alimentar o aplicativo. Tá ótimo. Professora, muito obrigada. A gente divulga aqui, acho super importante dar oportunidade às mulheres. A gente tem visto mulheres que conseguiram chegar lá pelo mérito próprio, que também é difícil. É uma luta dentro da luta, né? São duas lutas, é uma luta dentro da luta, mérito próprio. A gente acabou de mostrar aqui no início do programa que a primeira cidade a vacinar no Piauí tem uma mulher como prefeita. E foi Piripiri, saiu na frente de todas as cidades, conta todas as dificuldades e foi lá para vacinar as crianças, né? Então, assim, você vê que mulheres à frente, elas estão se destacando. A gente tem agora, em especial, né, várias mulheres prefeitas que estão fazendo gestões que são aprovadas pela população. Isso é um registro importante, eu acho que a população tem que ficar de olho também nessas mulheres, nessas gestoras, e claro, não é porque você é mulher que você vai ser a melhor pessoa, mas eu acho que esse olhar diferenciado, isso é de fato algo que a mulher possui quando ela está à frente de algum órgão ou quando ela está num cargo executivo também. E aí, quem quiser votar em mulheres pode usar o aplicativo como referência, né? Eu que agradeço, assim, que a ideia do aplicativo é ser uma ferramenta a mais para ajudar na visibilidade das candidaturas femininas, né? Então, as pessoas podem dar uma olhada dentro dos seus estados, quais são as mulheres que estão concorrendo. Porque as mulheres também têm essas dificuldades, do ponto de vista financeiro, para divulgar suas campanhas. Então, um aplicativo gratuito, a ideia é contribuir para a visibilidade dessas candidaturas femininas, para que as pessoas possam ter acesso fácil aos seus nomes, à sua legenda partidária, assim por diante, suas propostas. Tá certo, professora, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Notícias da Bom. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço.